Vamos dar início agora à nossa aula de uma massa que eu considero essencial para você ter no seu caderninho de receitas. É a massa de bem casado. Gente, bem casado tá em todas as festas de casamento praticamente. E existem várias formas que você pode fazer essa massa para dar variações para ela. Bem nascido, bem vivido, bem formado, bem casado, enfim, uma série de nomes que são dados para esse doce que você pode ir variando nos recheios. Aliás, se você quiser saber uma gama de recheios que você pode utilizar fazendo esse doce, você pode assistir o meu curso de brigadeiros online especiais, que tem um montão de recheio lá para você variar essa massa. Então agora a gente vai dar bastante foco nessa massa. Ela é simples, porém ela tem uma metodologia bem correta para ser seguida e feita para essa massa sair perfeita do teu forno, tá? Então a gente vai dar bastante foco nela, depois a gente vai montar a apresentação e a finalização dela também. Vamos primeiro então para a batedeira. A primeira etapa dessa massa, nós vamos bater as claras em neve na batedeira. Como é que a gente vai fazer para bater essas claras? Nós vamos batê-las até elas montarem. E aí, sem parar a batedeira, eu vou começar a jogar as gemas uma a uma, tá? Então, eu vou botar minha batedeira agora para funcionar e eu não vou poder parar, tá? Então, eu vou começar a jogar a gema uma a uma, bem devagar, pausadamente, até elas se misturarem por completo, tá? Então, vamos lá. Pessoal, não parem a batedeira na casa de vocês, tá? Essa hora que vocês já incorporaram as 3 gemas, vocês vão continuar batendo e incorporando o açúcar. Aqui tem uma dica para vocês colocarem o açúcar e ele não sair voando, tá? Que é colocar sempre pelos cantinhos com a colherzinha, ó, sempre virada para a parte do bowl e nunca virada para a parte do batedor, tá? Já tá bem espumosa, tá? E já branqueou bastante. Nessa hora aqui, ainda sem parar de bater, tá, gente? Eu tô parando pra realmente a minha voz conseguir ser ouvida por vocês aqui. Mas na casa de vocês, vocês não vão parar, tá? Vocês vão continuar batendo cerca de 5, 10 minutos. Pode deixar bater bastante, tá? Até ela clarear desse jeito. Agora eu vou colocar a essência de baunilha e eu vou colocar também essência de laranja. Então eu vou voltar a bater, vou colocar as gotas e vou deixar bater até o ponto, tá?
Depois de cerca de 10 minutos batendo, a nossa massa, olha, tem essa textura. Olha só, tá? Ela é extremamente fofa, aerada, leve, clareou bastante. Então, recapitulando, a gente bateu as claras em neve. Quando as claras em neve montaram, nós começamos a colocar as gemas uma a uma, espaçando cerca de 2 minutos para cada gema que a gente colocou, continuando batendo com a batedeira ligada. Logo após, começamos a colocar o açúcar, seguindo aquela regrinha que eu falei, né? A colher sempre virada para cá, nunca virada para o batedor, senão vocês vão espirrar açúcar para tudo quanto é lado. E vão continuar batendo por cerca de 10 minutos. Essa massa precisa dessa aeração, tá? Agora eu vou tirar ela daqui e vou começar a incorporar a farinha de trigo, o fermento e a maisena, então, tá? Aqui nós vamos começar peneirando a farinha, tá? Gente, é muito, muito, muito importante fazer este passo, tá? Peneirar muito bem esta farinha. E com muito amor, muita calma, que é aqui que tá o segredo, a gente vai começar a misturar. Essa massa não pode perder a aeração dela de jeito nenhum. Então, ó, misturei, não precisa bater tanto a primeira adição, vou fazer a segunda adição e vou peneirar. O que eu tô fazendo peneirando a farinha? Eu tô agregando leveza, aeração a esta farinha, tá? Então, ó, de baixo para cima e vira o bolo. De baixo para cima e vira o bolo. De baixo para cima vira o bolo. Vocês vão ver que vai ficar como se fosse umas pelotinhas, olha, de farinha, tá vendo? Na massa. Não se preocupem em tentar dissolver esta farinha ali. Depois a gente vai mexer com delicadeza até incorporar tudo e ela vai se dissolver. Se vocês ficarem batendo, essa massa ela vai perder a aeração. Aqui eu tenho misturado a maisena, ou amido de milho, né? E o fermento. E também vamos peneirar. Levemente. E seguimos, então, incorporando na massa. Vocês podem colocar aqui raspinhas de limão, raspinhas de laranja, de tangerina, que fica sensacional. A raspinha de tangerina fica muito gostosa nessa massinha aqui. Massa pronta, vamos colocar ela na assadeira. Aqui também tem uma dica legal. Então, ó, como é que a gente vai preparar essa assadeira? A gente vai passar desmoldante nela e aqui vamos entrar com papel manteiga, né? Só no fundinho, tá, gente? Ó, eu vou marcar aqui naquele mesmo esquema das outras formas e a gente vai cortar os excessos. Fazendo assim dessa forma também a gente não perde muito tempo, tá? Porque já marca, né? O desmoldante marca exatamente onde é que eu tenho que cortar o meu papel e fica tudo certinho. Untar sempre só embaixo, tá? Pronto, maravilha. Então vamos colocar a nossa massa aqui na assadeira. Olha lá, gente, com muito cuidado, porque essa massa é super aerada. Vocês percebem, olha, as bolinhas de ar, enquanto eu tô tirando ela aqui do meu bowl, né? Ela é bem aerada mesmo, tá? Pronto. Mas, Júlia, e agora? Como é que eu vou espalhar essa massa aqui sem perder o ar? Já vou te mostrar o pulo do gato. Olha lá, gente, com muito carinho, muito cuidado, para não perder essa aeração, a gente vai espalhar essa massa na assadeira e tentar fazer
o mínimo de esforço aqui, de força, na verdade, para essa massa não perder o ar, tá? E ao mesmo tempo que eu vou tentar não fazer força, eu vou tentar deixar ela o mais reto que eu conseguir, tá? Porque quando ela vai lá pro forno, ela vai crescer um pouquinho. E aí vocês vão perceber que tem lugares que ela cresce mais e tem lugares que ela cresce menos. Isso por conta dessa distribuição da massa. Então, se vocês conseguirem deixar o mais retinho possível, ela não vai ter tanto desnível assim. O desnível vai dar de qualquer forma, porque a massa é irregular. Mas a gente tenta fazer aqui a nossa parte, né? Deixando ela totalmente por igual, tá? Pronto. Vou limpar aqui a minha espátula. E agora, ó, vou dar uma ajeitadinha aqui. Essa assadeira vai pro forno, pré-aquecido sempre, né, gente? A 180 graus. E ele vai ficar lá até que essa massa cresça por volta de 10, 12 minutinhos, tá? Enquanto a minha massa já tá ali no fogo, faltando 2 minutinhos, na verdade isso aqui vocês podem deixar pronto antes, tá? Eu tenho aqui leite de coco e eu vou misturar esse leite de coco com açúcar. Só isso, gente. Isso aqui, assim que a nossa massa sair do fogo, eu vou começar a espalhar essa caldinha por cima, porque é isso que vai me dar aquela crostinha da massa do bem casado, certo? Vou deixar reservado. Gente, ó, a massa tá aqui no meu forno. Olha só, tá vendo? Ela faz um barulhinho quando a gente aperta. Como é que eu sei que tá pronto? Ó, eu apertei e ela vai voltar, tá vendo? Ó, apertei e ela volta. Ó, apertei e ela volta. Sinal que a nossa massa tá pronta, tá? Ó, não gruda mais na minha mão. Vamos tirar ela daqui agora. Então, ó, a massa acabou de sair lá do fogo. Tá quente, quente, quente. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aquela caldinha que nós fizemos com um pincelzinho e vou vir imediatamente passando a caldinha de leite de coco com açúcar nessa massa. Toda ela, ó, vou umedecer tudo. Gente, tem que ser com ela recém saída do forno, não pode tirar e atender um telefone e depois voltar e fazer isso, porque não vai ter mais a mesma performance, tá? Tem que ser imediatamente depois que a massa saiu do forno. Então, ó, sigo molhando. Vocês vão ver que ela vai começar, ó, tá vendo? Ela já vai absorvendo, ó. Lembra que eu falei que tem partes que ela cresce mais, tem partes que ela cresce menos. É assim mesmo, tá? Por isso que a gente tem que tentar deixar o mais reto possível. Essa caldinha dá um sabor todo especial pro bem casado. Ó, onde você viu que já absorveu, a gente vem e pincela mais. Pronto. Aí, a gente vai fazer uma sujeirinha agora aqui, tá? Aconselho vocês a fazerem isso na pia, para poder limpar depois, mas é assim mesmo. Ó, açúcar na peneira, imediatamente depois que a nossa massa já absorveu a calda, eu vou começar a polvilhar açúcar nela todinha. Ó, tá? Açúcar nela todinha. Ó, gente. Açúcar nela toda. Vocês vão ver que vai absorvendo. Aonde você vai colocando açúcar, já vai começando a absorver. E aí, você vem com mais. Qual que é a hora de parar, Júlia? A hora que essa calda parar de absorver esse açúcar. Vamos lá. Tem alguns lugares, ó, que tá vendo que o açúcar já tá ficando branquinho, ele já não tá mais absorvendo tanto, ó. Tá vendo? Beleza, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a minha mão, ó, sem dó nem piedade, e vou fazer uma esfoliação aqui, ó, nessa massa. Porque eu quero que esse açúcar, ó, ele entre completamente dentro da caldinha. Como se fosse secar, tá? E aí é legal porque você percebe também aonde que tá úmido ainda, ó. Aqui eu percebi que ainda tá úmido, então eu vou jogar mais açúcar. Então, ó, agora eu vou esfoliar aqui. Maravilha.
Pronto. Toda essa parte aqui já tá sequinha. Esse aqui é o pulo do gato dessa massa, tá? Tem que fazer isso, tá, gente? Desse jeitinho que eu tô fazendo, ensinando pra vocês. Faz uma sujeirinha aqui embaixo? Faz. É legal fazer isso lá na pia. Mas, ó, mãozinha limpa. Agora eu vou dar uma batidinha, ó. Tá vendo? Pra ver esse açúcar, ó, esse excesso de açúcar. Jogo para um lado, jogo para o outro. E, ó, tirei o excesso. Pronto. Nós temos a nossa massa de bem casado pronta pra gente finalizar. Eu tenho aqui um cortador, tá? De 5 centímetros de diâmetro. E é o que eu vou utilizar para cortar. Eu gosto muito de fazer essa massa já assim, porque eu não tenho aquele trabalho de ficar pingando a massa dentro do círculo, e aí umas crescem mais, outras crescem menos, aí vai para o lado, enfim. Dessa forma você padroniza todos com um tamanho bem certinho de 5 centímetros, e aí vai ficar tudo muito mais legal. Então, ó, vou vir cortando a primeira massa. A primeira é sempre mais difícil de tirar. Ó, gente, olha, que massa mais linda, tá? Eu vou colocar ela em cima de uma grade, porque agora o processo dela é o processo de secagem, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer com essa sobrinha. Olha só, vamos tentar cortar o mais rente possível, para ter o menos desperdício possível, né? Ó, tá? Olha que massa linda, maravilhosa. E aqui eu vou seguir cortando, deixa eu tirar aquela primeira aqui, ó. Tá? Eu vou seguir cortando a minha passadeira inteira e vou deixar descansar e secar aqui na minha grade, tá? Então, gente, ó, terminei de cortar a minha assadeira toda. E aí, ó, sobra um pouquinho, né, de massa, ó. Tá vendo? Uns farelinhos, tá vendo? Das rebarbinhas, ó. Porque se eu for tentar cortar aqui, por exemplo, ó, não vai dar um bem casado inteiro, tá? Então, dependendo do tamanho do seu cortador, pode sobrar essas rebarbinhas. O que vocês vão fazer com essas rebarbinhas? Bolo de pote, tá? Vocês vão esfarelar elas assim e vão montar bolo de pote. Igual aquela receita que nós fizemos no módulo, em vez daquela massa, utilizem a massa de bem casado e ao invés do recheio de nata, doce de leite misturado com uma ganache ou um brigadeiro, ou até doce de leite batido com chantilly. E aí vocês têm um bolo de pote de bem casado delicioso, tá? Essa massinha aqui pode ser congelada, tá? Mas sem a crostinha. Então, se vocês forem fazer para produzir e deixar, vocês não coloquem a calda, tá? Não passem a caldinha de leite de coco e congelem as moedinhas, as redondinhas, sem a caldinha, tá? E aí depois, para descongelar, tira do congelador, deixa ali em cima, perdendo o gelo, né, da embalagem, abre a embalagem e aí sim coloca a caldinha e o açúcar. Não vai ficar tão úmida, né, quanto a gente fez aqui, porque ela tinha acabado de sair do forno, e aí o essencial e o gostinho, né, do bem casado todo vem daí, porque ele absorve a calda e forma uma crostinha de açúcar. Essas daqui, olha, elas já estão sequinhas, tá? Ficaram secando ali 1 horinha fora, e já tá com a crostinha que a gente quer. Então, eu vou pegar uma aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Tá? Ó, olha a casquinha dela, como ela já tem casquinha, tá? Ficou 1 horinha secando. E aí, ó, olha como ela é fofa, tá? Agora aqui é o seguinte, nós temos 2 opções. Ou a gente vai juntar uma na outra e rechear, ou então a gente vai cortar essa massinha ao meio e vai rechear. Eu gosto mais de cortar no meio. Por quê? Porque senão descaracteriza o bem casado e vai ficar um bem casadão, né? Bem grosso. Pode fazer? Pode, tranquilo, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade de embalar ele depois, tá? E conseguir conter o teu recheio aqui, mas pode fazer. No início da minha carreira eu fazia muito assim.
Mas depois eu comecei a perceber que ficava super difícil de fazer essas embalagens. O recheio sambava, andava, e ele ficava enorme, apesar de muito lindo, mas ele ficava enorme. E o bem casado, a característica dele é ser baixinho, com uma fina camada de recheio e a massa com a casquinha, né? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos cortar e rechear um para vocês verem. Então olha lá, gente, com toda a delicadeza do mundo, a gente vai vir aqui com uma faquinha de serra e eu vou cortar bem rente a tampinha, ó, que é onde ele tá mais durinho. E eu não vou até o final, eu vou abrir ele assim, ó, tá? E vou proceder assim com todos, ó. Esse aqui eu já tenho cortadinho. Vamos cortar mais um aqui, ó. Tá? E vou abrir, como se fosse uma conchinha, tá? Por que isso? Lembra que eu falei? Lá no começo da minha carreira, quando eu fazia 1000 bem casados, ficava muito difícil, gente, para rechear todos eles. Cada vez que eu ia rechear, eu queria botar bastante recheio, queria fazer ele grande, vistoso, bonito. Só que aí ele tinha esse problema de estrutura, né? Então, para conter o recheio, para ele ficar harmônico, bonito na embalagem, eu comecei a fazer desse jeito, porque lá no cantinho, ó, ele não solta, então ele segura o recheio aqui dentro, ele não vai melecar a tua embalagem, tá? Ó, vou cortar mais um, e aí a gente vai seguir, então, recheando. Gente, então aqui eu tenho doce de leite pra gente fazer o bem casado mais tradicional que existe, tá? É doce de leite cozido na panela de pressão, latinha de leite condensado por 40 minutos na panela de pressão, depois que pegou pressão, 40 minutos, tá? Pra ele ter essa consistência firme com essa cor, e aí segue recheando. Pode usar doce de leite pronto, fica ao gosto de vocês, tá bom? Ah, uma dica que eu adoro. Para não colocar o doce de leite puro, mesmo que seja o cozido, gente, coloquem raspinhas de laranja nesse doce de leite. Dá um toque, levanta o sabor desse bem casado que vocês não fazem ideia de como o pessoal gosta, tá? Vira outro recheio. Ó, vou vir aqui. Eu não vou colocar recheio, gente, até a bordinha. E vou fechar, tá? E vou deixar que ele se encaminhe de acomodar o recheio lá dentro, ó. Se eu colocar recheio até a borda, quando eu fizer isso aqui, ele vai cair tudo. Ó, vocês percebem que ele fica recheado, tá vendo? Não tenham medo, tá? Isso foram anos de experiência fazendo e dando errado, e fazendo e dando errado, e porque eu queria que tivesse recheio, e eu queria que fosse grande, e eu queria tudo, e daí depois ficava difícil para eu fazer e eu não sabia consertar. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Ó, na hora de rechear em série fica mais fácil também. Certo? Deixa eu pegar um aqui para vocês verem, ó. Tá? Recheadinho, bonitinho, redondinho, sem rebarbas, massa perfeita. Vou quebrar um para vocês verem como ele tá. Ó, as embalagens para bem casado, normalmente elas vêm assim, tá? Com 40 unidades. Dentro vem o papel e um papelzinho celofane, ó, tá? Que seria a nossa primeira camadinha do papel. Então, ó, eu vou pegar vou fazer dois. Quando a gente trabalha em produção, gente, vocês coloquem todos os papeizinhos um do lado do outro e vai indo, tá? Vai fazendo. Depois vocês vêm embrulhando todos e depois vem passando o papel em todos, depois a fita em todos. Facilita demais para vocês, tá? Então aqui, ó, papelzinho. Eu vou pegar aqui o bem casado que já está recheadinho. Vou colocar aqui no centro. E ó, como é que eu vou fazer essa embalagem? Então aqui, ó. Segurou no meio, presentinho, presentinho e vira para baixo. Mais um. Segurou no meio, dobra a primeira pontinha, segunda pontinha, segurou. Dobra a primeira pontinha, segunda pontinha, segurou. Vem para baixo, tá? E assim vocês vêm fazendo com todos, tá? Linha de produção, vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma linha de produção aqui, ó. Vamos colocar aqui os saquinhos. Ó, bem casado recheado, bem casado recheado, bem casado recheado, bem casado recheado. Seguimos embalando. Isso aqui é ritmo de linha de produção, ó.
Treino, hein, gente? Para quem já embalou 1.000, 2.000 bem casados, a hora que você chega lá no 20, você já tá craque e faz de olho fechado. Confia em mim. É treino, tá? Olha lá. Como fica muito mais fácil de vocês fazerem essa embalagem. Eu vou mostrar para vocês agora a maneira que eu gostava de fazer, né? Que eu queria fazer. E qual que é a dificuldade que a gente vai ter nisso? Olha só. Vou pegar um aqui. Vou pegar esse aqui. E vou fazer da forma que eu fazia antes, tá? Quando eu comecei a minha carreira. Vocês querem ver? Ó, eu vinha, colocava bastante recheio e tampava. Lindo, maravilhoso, né? O que vai acontecer aqui, ó, gente? Olha só. Ele não vai fechar, então eu vou ter que espremer o meu bem casado e olha, ele vai deformar inteiro. Aí eu vou passar aqui uma raivinha, ó, para segurar ele, aí a pontinha vai abrir e eu vou colocar ele para baixo, aí ele abrir aqui em cima. Então, vocês vão passar raiva fazendo isso, tá? E esse não é a composição do bem casado, não é para ser altão, cheio de recheio, não. Ele é para ser assim, bem bonitinho, recheadinho, bolachinhas fininhas, tá? Desta forma. Então, assim, se vocês quiserem fazer assim, a massa tem que estar mais fininha. Aqui eu consegui pegar duas massas que estavam bem fininhas, ó. Ainda pra gente conseguir colocar um em cima do outro, tá vendo? Ele ainda esteticamente falando não ficou tão horrível, né? Então dá pra se fazer assim. Se por acaso vocês colocarem na assadeira e quando vocês cortarem vocês verem que a bolachinha tá bem fininha a ponto de não conseguir cortá-la no meio, ok, siga em frente, tá? Mas se não tiver e ela tiver grossinha, né, igual as nossas ficaram aqui, deixa eu pegar uma aqui, ó, igual essa aqui, tá vendo? Aí não vai dar, tá? Senão ela vai ficar monstrona e você não vai conseguir fechar a sua embalagem, perfeito? Agora, vamos seguir embalando na parte branca, que é a segunda etapa da nossa linha de produção. Ó, então eu vou colocar aqui, eu tenho 2, 4, 6, 7. Ó, vou colocar o bem casado no centro de todas elas. E vou vir fazendo o mesmo embrulhinho, ó. Segurou, presentinho para baixo. Segurou, olha aquele que tava mais gordinho ainda, né? Ó, tem que dar uma amassadinha nele. Vem para baixo. Mas ainda assim, ó, ele tá bonitinho esteticamente falando aqui, tá? Porque eu falei, eu escolhi duas bolachinhas ali que não estavam tão grandes assim. Mas cuidado, gente, cuidado, porque senão vocês vão passar raiva na hora de fazer o fechamento dele, tá? Ó, isso aqui é trabalhar em linha de produção, ó. Tá? Então, vocês vão conseguir agilizar a produção de vocês fazendo dessa forma. Ó, vou fazer um mais devagarzinho agora aqui para vocês verem de novo, ó. A gente junta as duas pontinhas no meio, abaixa, com esse dedão fez um pacotinho de presente, com esse outro fez outro presente, segurei no meio, abaixei, uma binha de presente, outra binha de presente e põe para baixo, certo? Aqui eu tenho uma fitinha de cetim, número 2. Aqui eu já tenho algumas, deixa eu ver se essas daqui estão cortadas. Tem uma cortadinha aqui. Senão a gente mede, ó, vamos medir. Coloca assim embaixo. Ó. Mede com uma certa folga, tá? Pra você depois não perder a fitinha. E aí, como é que se faz na linha de produção? Ó, eu cortei, certo? Essa daqui vai ser meu guia de tamanho. Então, eu venho com a minha ponta, ó, e vou medindo aqui, ó, gente, tá? E vou medir. Venho com a outra ponta de novo e vou medir. Então, antes de começar a fazer as embalagens, tudo isso aqui já tem que estar cortado, tá? Então, aí é só vir aqui, vamos virar o lado fosco para baixo, né? Ficar mais bonitinho.
Vou dar o lacinho. 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 Dei a voltinha e puxou o lacinho perfeito, ó. Aí a gente vem aqui e corta as rebarbinhas. Aí você pode colocar uma rosinha aqui no meio com cola quente, um brilhinho, enfim, alguma coisinha para dar um toque especial. Olha só como ele fica lindinho, tá? Fica harmônico, super simples, tá? E ao mesmo tempo clássico, tá? Aí tem uma outra opção, que é colocar a fita de cetim um pouquinho mais grossa. Eu particularmente, deixa eu pegar aquele que tá mais gordinho, aqui ó. Eu particularmente gosto mais da fita fina pro bem casado, tá? Porque ele é uma coisa, um doce delicado, né? Eu acho que a fita grossa não combina muito, mas tem noiva que vai te pedir, tá? Então, ó, pra vocês verem a diferença. Olha só como ele fica abrindo, tá vendo? Ó, vamos fechar aqui, tentar dar o nozinho bem no meio. E vamos virar o lacinho. Ó, gente, o que eu falei pra vocês. Aí isso aqui dava uma dor de cabeça, porque a gente via eles abrindo e eu falava, ai meu Deus, eu não quero que isso fique assim na mesa, né? Então, fica a dica pra vocês, ó. E esse aqui, então, com a fitinha mais grossa, ele maiorzinho, né, feito sanduichinho, com a fitinha mais fina e mais fininho. Aí fica a critério de vocês verem o que vocês vão gostar mais, né, e o que o seu cliente também vai gostar mais, porque tem que ver o que a noiva quer, né, nesse sentido. Então, vocês têm que fazer o que elas querem. Ah, deixa eu ensinar vocês a fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Esse detalhezinho aqui na fita, eu faço com uma tesoura, tá? É uma tesoura especial para fazer esse tipo de corte. Ó, gente, é essa tesoura aqui, ó. Tá? Ela tem as pontinhas serrilhadas, tá? Então, vocês vêm aqui, ó, e faz o acabamento. E aí ele fica assim, ó, com a pontinha serrilhada, tá? Isso aqui é neura de quem fez muitos bem casados, tá? Porque eu ficava olhando, ó, as pontinhas, tá? E eu via todas elas. Vocês vão acabar adquirindo esse senso crítico também no doce de vocês. Vamos abrir um, gente, para ver como é que tá essa massa. Vamos lá. 1, 2 e... Olha isso. É isso aqui que a gente quer. Num bem casado de qualidade, tá? Bastante recheio. Vocês viram, ó, como o negócio de colocar recheio é aquilo que eu falei pra vocês. A impressão que a gente tem é que tem pouco, né? Que tá colocando pouco, mas olha a quantidade de recheio perante a massa. Porque o disco dela é fininho, tá? Então, cola na minha que vocês vão tirar 10, gente. Tenho certeza absoluta disso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo módulo.